pessoal, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso evento GAP Convida 2023. Para quem está chegando pela primeira vez, eu sou o Magela, sou líder do grupo de pesquisa em áreas protegidas, e esse ano estamos comemorando os 10 anos do curso de pós-graduação em Planejamento e Gestão de Áreas Naturais Protegidas. Anualmente, nós realizamos o nosso ciclo de palestras, recebendo grandes nomes da conservação no Brasil e de outros países também. Estamos hoje com a nossa sexta palestra, vamos ter aí uma sequência de palestras até o dia 5 de dezembro, e hoje uma noite bastante especial, porque além da, dos palestrantes, que por si só já trazem esse momento especial para nós, estamos numa parceria com o Laboratório de Planejamento e Gestão Territorial para o lançamento do 14º Seminário de Planejamento e Gestão Territorial, um evento já tradicional no Brasil, em que nós, do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas do IF-Sudeste MG, apoiamos já há algum tempo. E para falar rapidamente sobre esse seminário e convidá-los para participar, queria convidar aqui o professor Nilson Ladvik, que é o coordenador do seminário, para que rapidamente faça um convite para as pessoas participarem conosco desse seminário tão importante, que vem possibilitando discutir, dentre outras coisas, as áreas protegidas também no Brasil. Professor Nilson, fica à vontade. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, professor Magela, pelas suas palavras e pela parceria aí do Grupo de Áreas Protegidas, que ao longo aí já de 4 ou 5 anos vem apoiando o evento. Eu, então, como coordenador, em nome da comissão organizadora, estendo o convite para que vocês participem do 14º Seminário de Planejamento e Gestão Territorial. Logo a gente vai colocar o link aí no chat para vocês fazerem uma visita à página do evento. É um evento que já está consolidado em nível nacional. Nós temos feito as edições anuais, e ao longo de todos esses anos a gente construiu aí uma rede de parceiros. Tá? Vou citar alguns: o GAP, o GANECO, os Ecos do Pampa, cursos de pós-graduação em Geografia da UFSC, da Universidade Federal de São João Juiz de Fora, da UNO Chapecó, da URGS Litoral, Campus Litoral, URGS, aliás, Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira do Sul. Então, temos parceiros aí das mais diferentes estados do Brasil, tá? A Universidade do Estado do Rio Grande do Sul também é parceira. Nós temos aí um ciclo de palestras já definidas, tá? Então, teremos nos 3 dias, no dia 21, 22 e 23 de novembro, na parte da manhã e na parte da tarde, discussão de artigos científicos, tá? Então, ainda tem tempo de inscrição, a gente tem um prazo aí até o dia 15, mas esse prazo deve ser estendido mais uma semana para submissões desses artigos. E as palestras acontecem no período noturno, a partir das 19 horas. Tá? Então, eu não vou falar de cada uma das palestras que já estão definidas, exatamente para aguçar a curiosidade de vocês para fazerem a visita ao site do evento. Todos esses trabalhos que são apresentados, eles passam por um processo de avaliação de pareceristas. Os trabalhos melhor classificados, ou posso dizer assim, os 20 melhores trabalhos classificados, vão fazer parte de um e-book no final do evento. Então, sempre é um e-book que é lançado no evento, na próxima edição do evento. Mas, geralmente, a gente precisa de 4 a 5 meses para que a publicação já seja efetivada. Então, é mais um convite para principalmente os alunos de programas de pós-graduação, na questão de uma oportunidade de publicação, ok? Então, eu deixo aqui o convite,
sabe? Para que vocês, de alguma forma, visitem o site e se mostrem interessados e participem. Um agradecimento a todos. Obrigado, professor Nilson. Realmente o seminário vem se consolidando aí nesses anos e, sob coordenação do professor Nilson, tem dado grandes oportunidades aí para discutir uma série de assuntos ligados ao planejamento e à gestão do território brasileiro. Quero também convidar aqui rapidamente o professor Vanderlei, que é o presidente do Grupo Brasil Verde, que também quer saudar as pessoas e fazer um convite rápido também. Professor, fica à vontade. Boa noite a todas e a todos. Magela me apresentou o professor Vanderlei. Sou um dos organizadores do curso de campo Expedição Mata Atlântica e queria convidar vocês para essa nova edição desse ano, que é a 31ª Expedição Mata Atlântica, né? Consolidando aí 22 anos de curso de campo num dos maiores remanescentes contínuos da Mata Atlântica, que é a região onde está inserido Guaraqueçaba, né? Então, durante esse curso, durante 10 dias, visitamos várias unidades de conservação do litoral do Paraná, entre elas o Parque Nacional do Superagui, né, RPPN Salto Morato, e durante esse dia nós discutimos aspectos sociais, econômicos e ecológicos da conservação. Então, não perco essa oportunidade e agradeço aí ao professor Magela, ao professor Nilson, pela essa oportunidade de divulgar aqui esse curso de campo, né? E quem estiver interessado em participar, é só acessar as redes sociais, Expedição Mata Atlântica, ou Grupo Brasil Verde, ou também do GAP, né? Nós estamos nas redes Facebook, Instagram, ou diretamente no site do Grupo Brasil Verde também tem os nossos endereços, inclusive o encarte, com todas as informações possíveis, tá bom? Um bom seminário, né? Estaremos presentes também nesse seminário, com certeza, novamente marcando presença. E boa palestra para vocês, boa noite. Obrigado, Vanderlei, obrigado, Nilson. Bom, pessoal, como eu disse, né, nós estamos num evento de um ciclo de palestras muito, muito rico e hoje muito honrados, né, e felizes em receber dois grandes nomes aí da conservação. Nós vamos ter uma dinâmica um pouco diferente hoje, né, já que são dois convidados. Eu queria já chamar aqui o primeiro convidado, né, muito honrado e já agradeço muito o aceite do convite, né? Sei aí dos desafios da agenda e do dia a dia, do trabalho, e dos desafios, né, que certamente enfrenta, né? Então, estou me referindo aí ao Mauro Oliveira Pires, atual presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o CMBio. Mauro é sociólogo, servidor público federal, analista ambiental e como eu disse, né, preside o órgão que é responsável pela gestão das unidades de conservação do governo federal. Mauro, eu realmente estou muito honrado de recebê-lo e muito agradecido pela sua gentileza em aceitar o convite nesse momento tão especial para a gente, que nós comemoramos os 10 anos. E queria te dizer que nós começamos esse ciclo no dia que o CMB comemorou 16 anos, se eu não me engano, não é isso? Esse ano, e fizemos uma saudação ICMBio no dia do nosso primeiro ciclo de palestra. Já deixo a palavra com você, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza. Olá, professor Magela, olá a todos e a todas. Professor, é uma honra também poder participar dessa discussão aqui, desse evento com vocês, porque eu acredito que ainda há espaço, ainda é necessário nós avançarmos nos estudos sobre as áreas protegidas no Brasil. Então, queria louvar essa iniciativa, esse curso dedicado exatamente à gestão, dedicado a conhecer as áreas naturais e desenvolver pesquisas nesse sentido, porque eu acho que isso contribui
para aquilo que talvez sejam as duas grandes características do nosso país. A primeira é o seu povo, totalmente diverso, totalmente distinto, variado, né? Repare que nós temos populações originárias, né? Populações indígenas, né? Provenientes de diferentes povos que estão aqui hoje conosco, cuja ocupação, de acordo aí com os estudos, remonta a no mínimo 12 anos. Alguns falam em 20, falam em 25 mil anos, né? Não tenha dúvida de que é nesse tempo aí que uma parte do povo brasileiro é formado. E, além disso, temos os povos tradicionais, né, formados já nos 500 anos, né, de chegada dos europeus aqui, formando, portanto, essa diversidade de população. A segunda característica do Brasil é, sem dúvida, o seu território. Repare que o Brasil é um país continental, né? Se a gente pegar os nossos 8 milhões de quilômetros quadrados, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, isso é maior do que vários continentes, né? Se somar na Europa, por exemplo, o Brasil dá quase 2 Europas, se brincar um pouco mais. E essa variedade, esse tamanho, né, melhor dizendo, do seu território, é acompanhado de uma diferença, né, de uma variedade muito grande de ecossistemas, de biomas, de ambientes naturais totalmente distintos. Temos um grande litoral formado no encontro com o Oceano Atlântico, mas temos também biomas florestais, biomas formados por savanas, né, como o Cerrado, a Caatinga e propriamente o Pantanal. Então, eu acho que essas duas características, tanto do seu povo quanto do seu território, merecem a nossa dedicação. No caso do ICMBio, e é isso que eu pretendo comentar, ele, evidentemente, está focado na conservação da biodiversidade, está aí o seu nome, né? Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ou seja, a proteção, o uso sustentável, a conservação desse patrimônio natural é a missão do Instituto. Mas ele também está ancorado na diversidade populacional, na diversidade de povos. Por quê? Porque, no caso brasileiro, nós vamos ver aqui durante a exposição, nós temos um Sistema Nacional de Unidade de Conservação que diz o seguinte, olha, não faz sentido exclusivamente termos unidade de conservação de proteção integral. Também faz sentido ter unidade de conservação de uso sustentável. E dentro das categorias de uso sustentável, nós temos aquela voltada para as populações extrativistas, que são as reservas extrativistas. Então, repare que o nosso modelo chamado SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, nos dá um leque muito grande para trabalhar a conservação da biodiversidade. E a gente faz essa conservação, nós trabalhamos para essa finalidade, orientado para o tamanho do nosso país, né? Como eu disse, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com os biomas diferentes, com situações econômicas, sociais e políticas totalmente diversas. Então, eu queria dizer que eu acho que é muito importante começarmos esse nosso debate aqui, fazendo referência, professor, a essa iniciativa de vocês de produzir conhecimento, de formar pessoas associadas ao conhecimento do nosso patrimônio natural. Eu vou fazer aqui o uso de uma apresentação que eu espero que seja visível aí para todos, né? Caso não, professor, por favor, me avise se está ok. Então, vou falar um pouquinho sobre o ICMBio, que é o órgão, né, do qual eu trabalho, e que desde maio tenho a honra de presidir. Mas antes, se for possível, se o computador aqui permitir, eu gostaria de falar, de mostrar, na verdade, um vídeo, né, que fizemos, que mostra a importância dessas unidades de conservação. Então, vamos ver se é possível passar. Caso não, professor, me dê um sinal, por favor. Os cenários majestosos das unidades de conservação são preenchidos com a diversidade da fauna e da flora.
Ecoturismo, educação ambiental, extrativismo e pesquisa são apenas algumas das atividades desenvolvidas nesses espaços. Criado em 2000, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação compreende 18% do nosso território no continente e 26% do território marinho, tornando o Brasil um dos países com maior extensão territorial em unidades de conservação. A estratégia é garantir a proteção de todos os biomas brasileiros. Na última década, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza ganhou mais de 10 milhões de hectares só em âmbito federal, alcançando metas internacionais. O próximo desafio é aumentar a proteção a ambientes e espécies ameaçadas. É uma expansão organizada, prevendo os usos e benefícios gerados pela terra a partir dos chamados planos de manejo. Mais da metade das unidades de conservação tem planos de manejo, possibilitando, por exemplo, que cerca de 14 mil famílias tradicionais tenham mais segurança para extrair de forma sustentável os recursos naturais da floresta. Unidade de conservação, onde a nossa vida pulsa. Então, professor, a ideia de mostrar esse vídeo era exatamente para dar um panorama sobre as nossas unidades de conservação. Deixa eu ver se eu consigo agora aqui interromper. Deixa eu ver se volta aqui. Sim. Comentando um pouco, professor, sobre talvez aqui para os alunos, né, já conheço, mas eu achei importante dar um passo atrás e falar por que o nosso sistema, né, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação é inteligente e bastante adequado aqui às nossas características, né, as características do Brasil. Primeiro porque ele, como eu comentava antes, ele divide as unidades de conservação em dois grandes grupos. Um grupo que é do uso sustentável, como as reservas extrativistas ou as áreas de proteção ambiental, que são as APAs, e o outro grupo é da proteção integral, no qual se encaixam os parques nacionais, as reservas biológicas, as estações ecológicas. Portanto, são esses dois grandes grupos. Um em que a presença humana é parte, inclusive, dessa gestão, e uma outra que a presença humana, digamos assim, é um pouco mais restrita. Se a gente olhar no caso do uso sustentável, nós temos aí essas 7 categorias, como a reserva do desenvolvimento sustentável, reserva de fauna, que ainda é algo a ser construído, né? Nós não temos ainda nenhuma reserva de fauna. Nós temos as APAs, as florestas nacionais, as reservas particulares do patrimônio natural, que é uma categoria muito interessante, porque ela provém do interesse do proprietário em transformar a sua fazenda, por assim dizer, numa unidade de conservação, e temos a reserva extrativista, que eu já havia comentado, como também as chamadas áreas, né, que são as áreas de interesse ecológico. Assim como a gente tem também o refúgio da vida silvestre, que é uma outra categoria, mas que eu gostaria de mencionar, que são o grupo de proteção integral, né? A estação ecológica, os parques nacionais, os mais conhecidos, a reserva biológica, o refúgio da vida silvestre, como eu falei, e o monumento natural. Pois bem, dentro desse conjunto de 12 categorias, essas unidades estão espalhadas no território. Aqui estão os nossos biomas, né, os biomas continentais. A eles devemos agregar, portanto, essa região do litoral brasileiro, né, da zona marinha brasileira. E aí eu gostaria de entrar um pouco aqui no trabalho do ICMBio, que tem como missão, né, principal proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento sustentável. Então, repare a todos aqui, eu acho que um ponto importante, o ICMBio faz a conservação da biodiversidade, mas ele considera a conservação da biodiversidade como parte da sua missão de proteger o patrimônio e também de promover o desenvolvimento socioambiental, né? Acho que esse é um ponto que distingue o ICMBio de outras organizações. Se nós olharmos aqui,
considerando o mapa brasileiro, o próximo slide vai ficar um pouco mais claro, mas se nós olharmos aqui, em verde e em amarelo são as unidades de conservação. Portanto, é possível perceber que a maioria dessas unidades de conservação gerenciadas pelo Instituto estão na região amazônica. Na região amazônica, essas áreas se somam às terras indígenas, que também, é importante lembrar, é um tipo de área protegida, evidentemente voltada para a garantia dos direitos dos povos indígenas, mas elas também têm um papel muito importante de conservação ambiental, né? Então, quando a gente olha para as terras indígenas somadas às unidades de conservação gerenciadas pelo ICMBio, nós temos aí um quantitativo, né, de representação do território nacional bastante expressivo e que deve ser considerado. No próximo slide, nós vamos ver aqui, olha, a quantidade de unidades de conservação que o Instituto administra. Dá para perceber que são 336 unidades, que somadas, né, se a gente for olhar em extensão territorial, elas somam 173 milhões de hectares. É claro que nesses 173 milhões de hectares, incluem, e dá para ver no slide, na informação do lado, que 92 milhões se referem às áreas protegidas no mar brasileiro, né, no mar territorial brasileiro. Se a gente olhar apenas para a porção do território continental, nós temos aí quase 81 milhões de hectares do território nacional sob a forma de unidade de conservação. E quais são essas unidades? Bom, aqui dá para ver nesse slide que as APAs, áreas de proteção ambiental, elas representam o maior quantitativo. Elas representam, então, 91 milhões de hectares. Desses 91 milhões, significam em torno de 11%, né, da área de todas as unidades de conservação, do tipo de unidade de conservação. Nós temos, reparem vocês aqui, em torno de 75 parques nacionais, 68 flonas, né, que são as florestas nacionais, e 66 reservas extrativistas. Repare, portanto, que são unidades de conservação bastante distintas, né, distribuídas lá naqueles dois grandes grupos de unidade de conservação que nós estávamos falando, e que, portanto, representa uma grande, digamos assim, um grande desafio, que é fazer a gestão desse território de tamanho bastante considerável. Quando a gente olha para a representação das unidades de conservação por bioma, repare o seguinte, olha só, no caso da Amazônia, como deu para ver naquele mapa, nós temos 126 unidades de conservação, que representam 37% do total que o ICMBio administra. Quando a gente olha para os biomas como a Caatinga, representando 8,6%, desculpa, esse 8,6% é o total dentro do ICMBio. Mas se eu olhar para a representação da Caatinga em termos de áreas protegidas no território nacional, a gente vai ver que apenas quase 3% da Caatinga estão sob a forma de unidade de conservação administradas pelo ICMBio. Ou seja, aquelas 29 unidades de conservação administradas pelo ICMBio representam quase 3% do território nacional. No caso do Cerrado, as 43 unidades de conservação representam 3%, né? Então, veja que tem uma diferença muito grande, né? No caso da Amazônia, temos quase 37%, da Caatinga, quase 3%, o Cerrado, 3%. No mar territorial, né, que é aquela porção digamos assim, do que nós chamamos da zona econômica exclusiva, né, que é do mar, mas que pertence ao território brasileiro, representam, né, 53% do território marítimo que pertence ao Brasil, estão sob a forma de unidade de conservação. Os demais biomas têm uma representação ainda menor, né, como dá para ver esses números aqui do lado, né, quer dizer, no ambiente costeiro marinho, né, que são as reservas extrativistas ou outras unidades de conservação no litoral brasileiro, tem 1%, 1,2%. E no caso dos pampas, né, 0,2%.
Então, repare que há uma, digamos assim, uma grande diferença na distribuição das unidades de conservação no território brasileiro. Por que isso? Porque, no caso da Amazônia, que é a ocupação, né, é mais recente, a ocupação essa promovida a partir especialmente dos anos 60 para cá, ela permitiu, né, a criação de unidade de conservação de áreas de florestas ainda existentes. Nas áreas mais densamente ocupadas, portanto, o litoral brasileiro, quanto também a região do Cerrado, repare que a redução, né, do número de unidade de conservação é bastante evidente. Agora, é importante dar um panorama, professor, e a todos, que o que é que o ICMBio faz? O ICMBio, como gestor das unidades de conservação, ele está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, é uma autarquia, quer dizer, é uma autarquia que tem a função, né, de executar políticas, portanto, aquelas políticas de caráter ambiental direcionadas para a proteção das unidades de conservação. Mas o ICMBio faz mais do que apenas a gestão das unidades. O ICMBio também realiza pesquisa, ele realiza o monitoramento e também realiza a fiscalização. Por isso que ele tem também o chamado poder de polícia ambiental, exatamente para garantir o papel das unidades de conservação. Além disso, o ICMBio ele conta com 14 centros de conservação da biodiversidade. O que são esses centros? Bom, são centros dedicados à pesquisa em termos de biodiversidade. Então, por exemplo, nós temos o Tamar, que é bastante conhecido, que é dedicado à situação das tartarugas marinhas. Nós temos o SECAV, que é voltado para a conservação dos ambientes de caverna. Enfim, nós temos o SEMAV, que é dedicado à situação das aves, e assim vai. Esses centros realizam pesquisas direcionadas para a gestão da biodiversidade. Nesse sentido, o papel desses centros é diferente de um centro de pesquisa de uma universidade ou uma instituição tipicamente científica. Por quê? Porque essas pesquisas são associadas à gestão da biodiversidade. Então, eles produzem informações científicas que são úteis para o ICMBio, mas, na verdade, para a população de modo geral, extremamente úteis para a gestão desse grande patrimônio nacional. Tem um dado importante que eu gosto de informar quando a gente vai falar sobre o ICMBio, que é o quantitativo de unidades de conservação que contam com visitação pública. Repare o seguinte, aqui, olha, no ano de 2018, nós tivemos 12.389.000 visitantes em unidades de conservação. Depois disso, veio o ano de 2019 e depois uma queda associada à pandemia que avassalou, né, todo o nosso país e não só o nosso país. Agora, nós estamos começando a ver como que o número de visitantes começou a aumentar já no ano de 2023. As pessoas estão querendo voltar para as unidades de conservação porque elas são um espaço em que elas podem ter o contato com a natureza. E eu vejo isso muito claramente aqui em Brasília. Nós temos o Parque Nacional de Brasília, né? Que a população local aqui chama de água mineral. E a quantidade de pessoas que vão para o parque vem crescendo bastante expressivamente nos últimos meses. E eu tenho para mim que é em razão do período em que ficamos confinados, né, em razão da pandemia, e que agora começamos, né, a ter novamente o contato com as unidades de conservação, com as áreas naturais. Então, isso evidencia que as unidades de conservação, e daí, professor, o tema que eu considero mais importante aqui para o nosso debate, que é o seguinte, isso evidencia que as unidades de conservação, elas podem ser um polo que influencia o seu entorno, influencia a região em que ela está presente, a favor do desenvolvimento sustentável. Então, a visitação pública, as concessões voltadas para dinamizar a visitação pública, para dinamizar o uso público, o investimento que é feito na gestão dessas unidades
acaba servindo para dinamizar a economia regional. Vou dar um exemplo aqui do Parque Nacional de Jericoacoara, lá no estado do Ceará. Ele é um parque relativamente pequeno, né, de 8,8 mil hectares. Se a gente for comparar, por exemplo, com os parques da Amazônia, esse é um tamanho bastante modesto, mas é um parque bastante visitado, né? E ele acaba gerando uma economia ali no seu entorno, sobretudo no município de Jericoacoara, bastante expressivo. E isso tem reflexo no estado e tem reflexo, inclusive, em toda a região do Nordeste, porque ele acaba dinamizando, portanto, quem vai visitá-lo fica numa pousada, almoça em algumas dos restaurantes, realiza alguns passeios. Então, isso são formas, né, de dinamizar aquela economia. Portanto, eu vejo que, se baseando nesse modelo do Parque Nacional de Jericoacoara, como que as unidades de conservação podem ser polos difusoras, né, do desenvolvimento sustentável. No caso das reservas extrativistas, também não é diferente. Essas reservas são voltadas para a manutenção da qualidade de vida dos extrativistas, portanto, das populações tradicionais extrativistas, como os seringueiros da Amazônia ou como os pescadores artesanais da região do litoral brasileiro, e acaba que isso dinamiza a economia, fortalece a geração de emprego, fortalece a economia de uma forma mais geral. Recentemente, o presidente Lula retomou o chamado programa Bolsa Verde, que é um incentivo àquelas famílias que moram dentro de unidade de conservação promoverem a conservação ambiental. Elas recebem em torno de R$600 a cada 3 meses por família, desde que estejam cadastradas, né, no CadÚnico, que é o sistema de cadastro, né, das políticas sociais do governo federal. Podendo receber esse recurso, isso acaba incrementando a renda. Esse recurso vai obrigatoriamente circular ali na região. Então, acaba que isso também se repercute positivamente, seja no comércio local, seja por meio de atividades, né, de serviço, prestação de serviço que existe na região. Então, nesse sentido, que eu considero que as unidades de conservação são uma ótima opção para a gente dinamizar o nosso desenvolvimento sustentável. Eu vou seguir aqui um pouco mais... não sei se está... Bom, acho que aqui... Vou ver aqui só um pouquinho. Aqui os visitantes. No que se refere ao trabalho que o ICMBio faz em termos de pesquisas científicas, nós temos o CISBio, né, que é um sistema que autoriza e controla aqueles pesquisadores que querem fazer uma determinada investigação dentro de unidade de conservação. Ele precisa solicitar a autorização do ICMBio, e ele faz isso por meio desse sistema. Repare que esse sistema ele tem conseguido, ao longo do tempo, atender todos esses pedidos de autorização para a realização de pesquisa. Isso evidencia como que as nossas unidades são importantes para dinamizar a pesquisa científica. Uma outra iniciativa muito importante para a gestão da conservação da biodiversidade é o programa voluntariado, né? O ICMBio tem uma ação muito forte nesse sentido. Aqueles que, inclusive, quiserem se cadastrar, quiserem ser voluntários do Instituto, basta entrar no site do Instituto e fazer, enfim, o seu cadastramento, né? Nós temos chamadas por unidade de conservação ou por tipo de serviço que vai ser realizado, e que é muito bem-vindo o interesse das pessoas que queiram ser voluntários. Aqueles que quiserem ter um panorama geral sobre o que são os parques nacionais, a sugestão é que consultem, né, nessa página da EBC, a EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, que é uma empresa, né, do governo brasileiro. Dentro dela, nós temos uma parceria chamada Parques do Brasil. E para vários parques, a EBC produziu, né, vídeos. Alguns vídeos são pequenos, mas que merecem ver a beleza natural que nós dispomos sob a forma de unidade de conservação.
Acho que essa é uma forma também da gente divulgar as nossas unidades. Já estou concluindo aqui essa exposição, mas eu não poderia deixar de falar dos planos de ação nacional voltados para a conservação daquelas espécies que são ameaçadas de extinção. Hoje nós temos planos que abrangem mais de 1.000 espécies, né, ameaçadas, divididos em 46 planos, né? E essas 1.000 espécies representam uma boa parte das espécies ameaçadas de extinção, considerando, né, em torno de 1.254 espécies ameaçadas de extinção, nós temos ali em torno de 1.016 que já contam com planos voltados exatamente para enfrentar essa ameaça. Esses planos são feitos em conjunto com a comunidade científica, em conjunto com organizações da sociedade civil, e contam com embasamento técnico destinado a fortalecer a conservação do nosso país. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que o nosso trabalho é dividido? Bom, repare que é o seguinte, nós temos hoje, se a gente for considerar apenas os servidores de carreira, o ICMBio tem 1.527 servidores. A boa notícia é que nós temos brigadistas, né, que são os agentes temporários ambientais, que são pessoas contratadas por um período de 2 anos mais um, prorrogável por mais 1 ano, que podem ajudar na conservação da biodiversidade. Essas pessoas são, como eu disse, né, brigadistas, portanto, aquelas direcionadas para o manejo integrado do fogo, mas também são pessoas que estão ali dinamizando o uso público, estão fazendo trabalhos do dia a dia das unidades de conservação. Agora, a verdade é que esse número, né, ainda é bastante pequeno frente ao grande desafio que é fazer a gestão desse tamanho território sob a forma de unidade de conservação. Eu vou interromper aqui a nossa apresentação. Vamos ver se está passando. Para trazer aqui alguns elementos que eu considero importantes para o nosso debate. O primeiro é que é o seguinte, olha, a gestão dessas unidades, talvez mostrando assim num PowerPoint, pode dar a sensação de que é algo relativamente simples, mas não é. Porque no território, na unidade de conservação, os desafios são os mais variados. Repare, por exemplo, que na Amazônia, nós tivemos aí um incremento muito grande do desmatamento nesses últimos anos. E a retomada, o enfrentamento desse desmatamento requer uma logística, requer um número de servidores, requer um planejamento muito grande para que ele seja efetivo. Vou dar como exemplo a nossa reserva extrativista Chico Mendes, que fica lá no interior do Acre. Ela é uma reserva extrativista simbólica, porque leva o nome do Chico Mendes, mas ela vem enfrentando diferentes desafios associados a desmatamento, diferentes desafios associados à descaracterização da própria unidade. Nós temos ali próximo da terra indígena Yanomami, lá no norte do Brasil, né, no estado de Roraima, do lado da terra indígena Yanomami, nós temos unidades de conservação. E também, em parte do próprio território Yanomami, também temos uma unidade de conservação. Então, repare que, assim que o novo governo assumiu, ficou claro como que essa terra indígena estava sendo invadida pela prática do garimpo ilegal, né, colocando em risco, e, na verdade, nós vimos as imagens, né, mostrando como que, enfim, até os casos de fome, os casos de desnutrição bastante avançado naquele território. Repare que aquilo ali não é exclusivo da terra indígena Yanomami, talvez seja o caso mais grave, mas a mesma coisa também acontecia nas unidades de conservação. E como é que a gente enfrenta isso? Como é que a gente pode fazer, combater esse tipo de criminalidade? Portanto, a gente precisa, né, para esse enfrentamento, ter servidores, a gente precisa de recursos, e, além disso, a gente precisa do engajamento da sociedade. E, por vezes, esse engajamento não acontece, ou às vezes acontece de uma forma em oposição. Vou dar o exemplo
que é a área de proteção ambiental do Tapajós, lá no interior do estado do Pará. Essa APA, ela está localizada numa região em que se pratica o garimpo. Infelizmente, esse garimpo é bastante prejudicial, porque é um garimpo ilegal, feito com mercúrio, feito sem as condições mínimas, né, sem o menor planejamento, e isso leva à degradação dos recursos. Quando o ICMBio, junto com o IBAMA, fazem a fiscalização, acaba que tem um enfrentamento daqueles que são, das pessoas que estão fazendo esse tipo de atividade. Então, é uma atividade de risco, né? Por vezes, acaba tendo, enfim, algum acidente, alguma coisa que é prejudicial, né? Não é raro de a gente ter atividades de fiscalização se deparando com garimpeiros armados, e aí acaba tendo um confronto, o que não é bom para nenhum dos lados. Então, esse tipo de situação nós encontramos na Amazônia, como também encontramos situações mais diferenciadas no litoral brasileiro. Então, cuidar dessas, digamos assim, dos diferentes tipos de manejo das unidades de conservação é o dia a dia do Instituto. Por isso que eu considero que o trabalho do Instituto é bastante importante para a sociedade brasileira. Eu acredito que cuidar desse patrimônio, ou seja, garantir que esse patrimônio seja mantido para gerações futuras, é algo que engrandece a todos nós. Por isso que, quando tenho chance, quando estou em contato com os nossos colegas, eu sempre digo, olha, nós temos o privilégio de trabalhar com a natureza, de trabalhar pela natureza, trabalhar junto com a natureza. Eu acho que esse é um dos trabalhos muito enriquecedores, mas evidentemente que isso traz desafio, evidentemente que isso tem que ser planejado, isso tem que acompanhar o desenvolvimento científico. O Instituto, ele tem uma estreita relação com a academia, uma estreita relação com a ciência, porque não tem como fazer conservação ambiental se a gente não considerar os avanços científicos, se a gente não testar as nossas modelagens, se a gente não testar as nossas abordagens para enfrentar os problemas. E isso acontece com todas as áreas. Pode até parecer que esse contato com a academia seja só na área das ciências naturais, mas não. Essa é a vantagem do ICMBio. Ele é um órgão que tem, dentro dos seus quadros, um número muito grande, muito variado de profissionais. Eu, por exemplo, sou da área de humanas. E algumas pessoas perguntam, poxa, mas como que da área de humanas você vai trabalhar com unidade de conservação? Ora, para mim isso tem tudo a ver. Isso para mim são coisas absolutamente naturais, porque não tem como fazer gestão da unidade de conservação sem considerar os aspectos humanos, sem considerar os aspectos sociais, os aspectos institucionais. Portanto, é importante, né, que uma instituição como o ICMBio, como os órgãos estaduais que fazem a gestão, contarem dentro do seu quadro com um conjunto variado de servidores, porque isso agrega conhecimento, isso traz para dentro do Instituto uma capacidade de ação que muitas vezes, sem essa diversidade, fica difícil em conhecer os dilemas, fica difícil conhecer os problemas de cada uma dessas áreas. Então, eu queria dizer que, do nosso ponto de vista, professor, o ICMBio é um órgão que contribui para esse desenvolvimento sustentável. Mas isso não acontece se não houver também o engajamento de todos. Daí a satisfação de fazer esse debate aqui com vocês, na expectativa de que isso ajude, né, ajude a todos nós a enfrentar os desafios da conservação da biodiversidade em nosso país. Muito obrigado. Sua apresentação muito elucidativa, né? Você tocou em assuntos que são muito importantes, né? Já temos algumas perguntas aqui, mas eu queria tomar a liberdade de começar com uma primeira, usando aqui minha prerrogativa de mediador. Na verdade, eu teria muitas, mas me interessa e tem me interessado, discutido muito com os colegas, essa coisa do pertencimento das áreas protegidas pela sociedade brasileira. Nós temos até colegas da Argentina aqui, da Associação de Parques Nacionais da Argentina, assistindo. Nós temos uma grande parceria com a Argentina, e a Argentina tem muito essa coisa da aceitação dos parques pela sociedade
e nós não conseguimos atribuir isso à sociedade brasileira. Eu tenho uma perspectiva que isso é muito culpa nossa, inclusive, que sempre fechamos as nossas unidades de conservação historicamente, né? As unidades elas não tiveram essa perspectiva de abertura que talvez a gente tenha hoje. As próprias instituições, né, não viam. É, é louvável, por exemplo, ver um sociólogo hoje à frente da principal instituição, né? Talvez muito mérito da Marina, do Capobianco, que já estiveram conosco aqui também, que tem um pouco dessa perspectiva. Você acha que isso é um amadurecimento das pessoas que lidam historicamente com as áreas protegidas? Essa perspectiva é uma perspectiva nova para o Brasil? Você concorda que isso foi um erro histórico nosso ter fechado e isso atrapalhou essa noção de pertencimento da sociedade? Seu microfone está fechado, Mauro. Professor, eu acredito que esse é um dos fatores, né? Até recentemente, ou melhor, até recentemente não, até uns 20 anos atrás, o Parque Nacional aqui de Brasília, se você chegasse na entrada dele, lá na área de serviço, que é um portão que fica fechado, lá estava escrito assim, olha, proibido a entrada, unidade de conservação pertencente ao IBAMA. Na época era o IBAMA, né? Eu olhava para aquilo e dizia, poxa, mas na verdade a unidade de conservação não pertence ao ICMBio, pertence ao povo brasileiro. O ICMBio é o órgão que faz a gestão. Então, é difícil se você afasta a sociedade do contato com essas áreas naturais. Aquela máxima que diz que só preserva, só conserva quem conhece, ela faz todo sentido. Quando a pessoa tem um contato e vê a exuberância daquele lugar, ou vê a particularidade, ou apenas de poder entrar e fazer uma trilha dentro de uma unidade de conservação, aquilo lá é transformador. Então, eu diria que, ao contrário dos Estados Unidos, na Europa e Argentina, como o senhor diz, a gente ainda tem muito que caminhar nessa direção. A vantagem que eu vejo é que isso está mudando e mudando muito rapidamente, professor. Eu tenho para mim que a pandemia deixou uma lição muito forte para todos nós, sabe? Como que é importante ter contato com as áreas naturais. Aliás, se a gente olhar para o ramo da pesquisa entre natureza e ambiente, natureza e saúde humana, a gente vai ver que inúmeras pesquisas estão aí a comprovar como que é fundamental para a qualidade de vida, para a sensação de realização de cada ser humano, esse contato. Então, ao analisar os dados de visitação que nós dispomos aqui nos últimos meses, dá para ver esse incremento, a ponto de nos preocupar. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que esse uso é necessário, não pode ser, digamos assim, uma visitação predatória, porque se é predatória, está fugindo do objetivo. Então, eu diria que isso é algo que a gente precisa melhorar. Agora, de outro lado, é verdade também que uma das razões para que a gente ainda não tenha as unidades de conservação assim, mais visitadas tem a ver com a regularização fundiária, né? Não faz muitos anos que havia aquela expressão chamados parques de papel, né? Felizmente isso mudou, professor, mudou antes do próprio ICMBio existir, mas depois que o ICMBio existindo, em 2007 para cá, nós começamos a ter uma presença institucional maior nessas áreas, levando servidores, levando a presença institucional e reduzindo essa sensação de que são parques de papéis. Então, hoje, acho que a gente está num processo em que avança a passos largos para aumentar, digamos assim, a conectividade das pessoas com os parques nacionais, com as unidades de conservação. Claro que isso, como eu disse, passa também por mudança de perspectiva, passa de mudança que a gente tem que mexer na forma como as pessoas veem as áreas naturais, né? E eu acho que esse é um desafio que vai muito além de nós próprios.
mas eu diria que o mundo inteiro está caminhando nessa direção, né? Se a gente comparar com outros países, veja, por exemplo, algumas organizações não governamentais que eram vistas antes como bastante preservacionistas, né? Hoje, elas têm uma abordagem totalmente diferente. Se a gente pega, por exemplo, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, estabelecidos em 2015, repare que dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a maioria fala do aspecto humano e fala, inclusive, das áreas naturais. Então, acho que são mudanças de perspectivas que essa geração começa a vivenciar e que eu vejo como, nesse sentido, bastante positivo, né? Professor, está em silêncio aí. Agora fui eu, desculpa. Com a seca do Rio Trombetas, os quilombolas que estão nas unidades de conservação da Flora, Sacará, Taquera e Rebio Trombetas estão sem acesso e pesca. Como o CMBio pode ajudar? Bom, essa é uma pergunta interessante. Acho que a pessoa que se chama Conte, né, o Conti, ele está se referindo a um dos lugares que eu considero os mais bonitos do Brasil, que é o que nós chamamos de Calha Norte, né, que é o Rio Trombetas, que nesse caso fica ali na região do Pará. Ali nós temos unidades de conservação, como ele diz aí, a Floresta Nacional Saracá-Taquera, e temos também uma Rebio, a Rebio Trombetas. É curioso, professor, que essa Rebio Trombetas, mas também a própria Flona, elas foram criadas em áreas que eram quilombos, só que não eram quilombos reconhecidos, e quando foram criadas, não houve, naquela época, o cuidado de ir a campo e verificar a presença humana nesse território. Então, se criou uma Rebio, né, que é uma unidade de conservação em que a presença humana não é permitida, mas quando se foi ver, ali tinha populações quilombolas. Felizmente, avançamos no reconhecimento desses territórios quilombolas. Hoje, o ICMBio tem acordos, tem termos de compromisso com essas populações quilombolas, exatamente para garantir um convívio harmônico entre, de um lado, o interesse na conservação dos recursos e, de outro lado, o interesse na garantia do território quilombola. Só que a pergunta é interessante porque ela está dizendo da situação que nós estamos vivenciando lá agora, né? Com esse período de seca em toda a Amazônia, essa região também vem afetando. Ele está perguntando assim, como é que o ICMBio pode ajudar? Na verdade, o Instituto já está ajudando, mas talvez tenha que aumentar o nosso apoio. Uma das possibilidades é o programa Bolsa Verde. O que é o programa Bolsa Verde? Ele é um estímulo àquelas populações, nesse caso poderiam ser as famílias quilombolas, que vão receber um recurso a cada 3 meses, em torno de R$600 por família, para promoverem atividades de conservação. Eu acho que o Bolsa Verde pode ser uma contribuição imediata para o enfrentamento dessa situação. A outra coisa é também a gente permitir ou facilitar o acesso dessas famílias a outras políticas públicas. Nós temos a política do Programa de Aquisição de Alimentos, temos o programa da PGPM-Bio, que é um programa de garantia de preço mínimo dos produtos da sociobiodiversidade. Enfim, tem um conjunto de ações que o ICMBio pode facilitar, de modo que outros órgãos possam dar contribuição mais efetiva. Então, eu creio que essa é uma forma, especificamente falando aí dessa região, que me parece ser extremamente necessária, né? Mauro, eu vou juntar duas perguntas aqui, uma de um colega seu, sociólogo também, professor Saraiva, que pergunta qual a expectativa de reconstrução do CMBio, tanto na recuperação da capacidade administrativa quanto aumento do número de servidores e do quantitativo de UCs. E o professor Nilson também pergunta sobre essa dificuldade de pessoal qualificado para atender a gestão das UCs, né? Por que não se contrata mais na forma de editais especialistas para auxiliar nessa questão? Professor, o que acontece é que a forma para
realizar, para ingressar no ICMBio, é por meio do concurso público, né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que tem que ter a vaga, né? E essa vaga tem que ser autorizada pelo Ministério de Gestão, né? O antigo Ministério de Planejamento, hoje Ministério de Gestão e Inovação. Então, para o ICMBio realizar o concurso e repor a vaga de servidor, ele precisa antes receber essa autorização do Ministério da Gestão. Nós temos o compromisso, né, e isso está expresso, de que em 2024 será realizado um concurso não só para o ICMBio, como para o IBAMA. Acredito que essa é uma forma que vai nos ajudar diretamente na gestão. Agora, em relação a contratar pessoas especialistas, que eu acho que é o que o professor está sugerindo, olha, a gente já realiza isso, mas para atividades muito específicas, porque a gente não pode contratar pessoas para, por exemplo, realizar atividades de fiscalização. Por quê? Porque para isso tem que ser servidor permanente, servidor estável. A gente não pode contratar, digamos assim, mão de obra para realizar aquilo que é típico da ação do Estado, porque se assim fizermos, a gente vai estar descumprindo o princípio do serviço público, e o Ministério Público Federal vai questionar os órgãos de controle, né, de modo geral, vão questionar. Então, acho que de um lado aumentar o número, né, de vagas para concurso público, de outro lado, e aí já respondendo a outra pergunta, quer dizer, eu acredito que nós já estamos num processo de melhoria do ICMBio. Comparado com a situação que o Instituto vivenciou nos últimos anos, com o que está acontecendo nesses últimos meses, eu percebo uma melhora, né? Em que sentido? Olha, já na transição, nós conseguimos um incremento em torno de 41% do orçamento do ICMBio. Por isso que neste ano, professor, não sei se o senhor reparou, mas nós não tivemos até agora aqueles grandes incêndios que aconteceram, por exemplo, no Pantanal, né, em 2019, aqueles grandes incêndios que aconteceram na Amazônia. Evidentemente que tem um fator natural, digamos assim, né? Tem digamos assim, o clima também está contribuindo, embora nós saibamos que o efeito do El Niño, ele vai se intensificar agora, a partir de novembro, sobretudo dezembro, janeiro e fevereiro. Então, ainda é cedo para dizer. Mas, com o recurso que nós recebemos na transição, nós fizemos investimento nas atividades de prevenção a incêndio. Então, conseguimos fazer grandes aceros, conseguimos fazer a chamada queima prescrita, né, que é uma queima preventiva. O ICMBio hoje adota a política do manejo integrado do fogo, não é fogo zero, ao contrário, é de usar o fogo como um instrumento para evitar incêndios. Então, é feito toda uma preparação exatamente para queimar a biomassa, para evitar que ela se acumule. Isso é feito com todo o regramento, com apoio científico totalmente validado. Então, acho que são, digamos assim, iniciativas que evidenciam que o órgão está mais preparado do que estava antes. Nós estamos agora, por exemplo, acompanhando a crise, né, dos botos lá na Amazônia. Nós temos uma equipe de servidores lá fazendo esse atendimento. Nós acompanhamos agora a situação da gripe aviária. Também temos equipe lá trabalhando com essa emergência ambiental. Agora, ainda falta muita coisa a ser feita, né? E eu acredito que a melhor forma de fazer isso, se alguém me perguntar assim, qual é a primeira medida, qual é a mais importante, eu diria que hoje o principal gargalo que o ICMBio tem é de pessoal. Nós estamos trabalhando com, digamos assim, olha, hoje, como eu disse, como eu mostrei naqueles slides, temos hoje em torno de 1.500 servidores efetivos. O ICMBio já, quando nasceu, ele chegou a ter quase 3.000 servidores. Então, nós estamos trabalhando com, digamos assim, quase metade da nossa força de trabalho. Então, isso evidencia como que precisamos, né, de servidores. E isso é bastante evidente, professor, quando a gente vai visitar as nossas unidades de conservação. Nós precisamos colocar as pessoas, né, os gestores, os servidores públicos nessas unidades, porque é lá que interessa.
é lá que a gente pode fazer a diferença. Então, eu acredito que esse é um trabalho que a gente tem que fazer constantemente. Mauro, vou te fazer só mais duas últimas perguntas. Tem uma aqui do Cássio, e eu vou aproveitar para enriquecer ela. Ele pergunta se existe algum planejamento na criação de novos UCs, especialmente para o Pampa. E aí eu te pergunto o seguinte: dentro da perspectiva do ICMBio, existe algum planejamento dentro da questão criar novas UCs ou implementar as que já existem? Professor, essa é uma ótima pergunta, porque quando a gente faz esse debate aqui interno, eu estou entre aqueles que defendem a criação de novas áreas. Então, os colegas me perguntam, poxa, mas a gente não está dando conta de cuidar das existentes e a gente vai criar novas. Eu acredito, professor, que essa é uma medida necessária, e eu vou explicar por quê. Porque se não fosse assim, eu fico imaginando quando a primeira unidade de conservação criada no Brasil foi o Parque Nacional do Itatiaia, né? Na época do Getúlio Vargas. Se naquele momento tivesse esperado para ter todas as condições para implementar o parque, talvez aquele parque hoje não existisse, porque a especulação imobiliária, porque o desmatamento teria ocupado. Da mesma forma, eu penso hoje, eu estou ciente da dificuldade que é criar unidade de conservação e não implementá-la de imediato, mas eu fico pensando que essa é uma medida que a gente tem que fazer porque a gente tem uma janela histórica. Ou a gente faz isso agora, ou não poderemos, ou as gerações futuras não terão mais o que fazer. Isso vale para todos os biomas, e aí eu já queria responder essa pergunta sobre o Pampa. Tem toda a razão. Pampa, Caatinga, Pantanal e Cerrado estão mal representados em termos de unidade de conservação. Então, nós precisamos ampliar o número de unidades de conservação. Isso serve tanto para o ICMBio quanto para os estados e municípios. Veja que a meta da CDB, né, que foi definida lá nas metas de Aichi, né, em 2010 e depois renovadas mais recentemente, elas dizem o seguinte: olha, precisamos chegar até 30% da representação dos biomas, dos ecossistemas distintos, em termos de área protegida. Então, Pampa, Pantanal, etc., merecem sim a criação de novas áreas. E nós vamos trabalhar, professor, porque essa foi uma das metas que a ministra Marina e o Capobianco nos deixaram muito claro. Olha, o ICMBio tem o dever de apresentar os estudos para a criação de novas áreas. Claro que quem decide a criação não é o ICMBio, quem decide é o governo, é o presidente da República, em última instância. Mas os estudos, as consultas públicas, as negociações com segmentos sociais, etc., precisam ser conduzidas pelo Instituto. E nós temos aqui uma programação, inclusive daqui a um mês nós iremos fazer um seminário para debater exatamente essas prioridades das áreas a serem criadas, levando em conta exatamente a preocupação com os biomas menos privilegiados em termos de unidade de conservação. Muito bom. E a última questão do Miguel Vomber, não sei se você conhece, servidor de longas datas aí da SEMA, IBAMA, ICMBio. Ele pergunta como o ICMBio pode apoiar os conselhos gestores e em placa, já que o Miguel tem se dedicado ao estudo das unidades de conservação urbanas, né? Também como o ICMBio pode apoiar as UCs urbanas. O Miguel tem sido, digamos assim, um grande estimulador, né, das unidades de conservação urbanas. Inclusive, até já organizou curso, né, sobre isso. O que acontece? Eu acho que essa é uma medida muito importante. Aqui no Distrito Federal, e o Miguel sabe disso, o sistema do DF, né, do Distrito Federal, ele tem a figura dos parques ecológicos. O parque ecológico não é aquela mesma coisa do parque municipal do SNUC, mas é um tipo de unidade que permite que as pessoas convivam, né, com uma área natural ou próxima do natural.
Então, eu acredito que essa é uma política muito importante. A gente está vendo como que as ilhas de calor nos centros urbanos vêm crescendo muito rapidamente. O parque, uma unidade de conservação urbana, poderia ajudar a diminuir os efeitos dessas ilhas de calor, poderia aproximar a população dessas áreas. O ICMBio, ele tem uma academia, né, uma academia voltada para a formação dos servidores, mas que pode ser útil também para a formação de outras pessoas. Inclusive, nós estamos com um curso na plataforma da ENAP. A ENAP é a Escola Nacional, né, da Administração Pública, e ela fornece alguns cursos de formação à distância, né, que são cursos sem tutoria presencial. E dentro lá desses cursos, a gente pode, digamos assim, organizar, né, um curso exclusivamente sobre a importância das unidades de conservação de caráter urbano, que eu acho que é uma forma de contribuir. A outra, como eu disse, é também trabalhar com a formação das pessoas, né, formação dos servidores públicos dos municípios, para a gente ampliar o número de unidades de conservação, né? Bom, Mauro, nosso tempo já está bastante avançado, né? Eu sei que o seu tempo também está limitado. Eu quero te agradecer muito aí a gentileza de Professor, estar conosco outra vez. Pois não? antes do senhor concluir, eu estou lendo, tendo a chance aqui de ver algumas perguntas associadas sobre como que o ICMBio, né, se posiciona sobre retomadas ou invasões de comunidades indígenas em unidades de conservação. Do chat, desculpa. Está aparecendo pode ficar à vontade, então. Pode ficar à vontade. Eu acho que esse é um tema que merece uma reflexão de todos nós. Primeiro, precisamos saber do que a gente está falando concretamente, qual é o caso, né? E o que a gente chama de retomada ou invasão. Agora, a política que o ICMBio adota é que, claro, o nosso papel é a conservação desses espaços que estão sob a nossa gestão, portanto, as unidades de conservação. Agora, o ICMBio, ele não é um órgão que diz que um grupo é indígena ou o outro grupo não é indígena. Quem faz isso é a FUNAI. Então, se a FUNAI, digamos assim, reconhece que aquele grupo indígena tem um território dentro de uma unidade de conservação, eu diria que o nosso trabalho é, junto com a FUNAI, encontrar a melhor forma de conviver, porque também são direitos distintos. Tem os direitos indígenas, que a Constituição diz que tem, né, e agora com a discussão do marco temporal isso ficou bastante evidente, eles têm os seus direitos e devem ser reconhecidos, e de outro lado tem o interesse da população geral, digamos assim, que é o direito ambiental, o direito de ter áreas especialmente protegidas sobre a forma de unidade de conservação. Quando essas duas coisas coincidem, eu acredito que a gente tem que trabalhar, assim, cada um com a sua legalidade, sem dúvida, tem que trabalhar para encontrar a melhor convivência. Nós temos tido casos, bons exemplos de convivência. Eu citei o caso mais cedo da terra indígena Yanomami. Ali nós temos um parque nacional. E com os indígenas, né, é uma terra indígena reconhecida e é também um parque nacional reconhecido. Com os indígenas e com a FUNAI, a gente tem conseguido trabalhar em conjunto. Inclusive, a gente tem um plano de gestão ambiental que serve tanto para a gestão da terra indígena, quanto serve também para a gestão do Parque Nacional. Então, eu acredito que o nosso papel como gestor é encontrar a melhor maneira possível de executar aquilo que a legislação diz. Agora, o debate precisa ser feito. Acho que o debate sobre a retomada de terras indígenas, né, por populações indígenas, ela merece, né, merece ser realizada à luz do que o próprio Supremo acabou de decidir, né? Então, eu acho que esse é um tema que talvez seja, professor, até razão para a gente fazer um novo debate aqui, porque como o tema do estudo do curso é voltado para áreas naturais, eu creio que vale a gente falar sobre terra indígena, unidade de conservação, né? Aqui ele está citando o caso das duas florestas nacionais que nós temos lá no Rio Grande do Sul, que é o São Francisco de Paula e Canela.
Exatamente, lá nós temos, na São Francisco de Paula, uma flona, né, que vem sendo ocupada pelos índios Xocleng. O Xocleng, professor, é aquele grupo que que teve o seu caso, né, que suscitou o debate do marco temporal agora no Supremo. E temos a Floresta Nacional de Canelas, que fica no município de Canelas, lá próximo enfim, no município, né, de Canelas, e que tem também um grupo indígena Caigangue ocupando aquela área. Então, acho que, se referindo a esse caso, mostra como que esse debate é essencial a gente fazer e encontrar a melhor solução possível. Bom, maravilha. Mauro, mais uma vez, obrigado. Realmente, o nosso objetivo no curso é discutir, por isso que a gente chama áreas naturais protegidas, toda essa diversidade que nós temos no Brasil, né, que não envolve apenas as unidades de conservação, mas toda essa complexidade que nós temos, né, e essa riqueza de possibilidades da conservação. E essa possibilidade, né, de aproximação entre a academia e a gestão, né? Eu quero mais uma vez te agradecer muito a sessão do seu tempo, né, sempre muito corrido, desejar muito sucesso aí à frente do ICMBio e, enfim, né, colocar também o Instituto Federal e o nosso grupo de pesquisa à disposição para contribuir com o que for necessário. E deixar você à vontade aí para se despedir, as suas Ok. últimas palavras aí por hoje. Então, professor, não, é apenas agradecer mesmo essa oportunidade, né? Novamente, eu vejo como que é fundamental, né, ter essa aproximação entre a academia, a produção de conhecimento, mas também a formação de pessoas com os problemas reais da gestão dos territórios naturais, né, das unidades de conservação, porque eu acredito, como eu disse no início, eu creio que o Brasil pode se destacar muito, né, levando em conta essa sua característica, que é diferente de vários outros países. É um país que tem uma exuberância de recursos naturais, tem uma diversidade riquíssima, né, e que pode ser extremamente útil para o desenvolvimento sustentável. E fico à disposição para novas oportunidades, quando o senhor achar que for o caso, pode nos convidar, ou eventualmente outros colegas aqui do Instituto. Nós temos uma diretoria formada por pessoas que eu considero, né, reputo como extremamente qualificadas e que pode ajudar o nosso debate. E fico também aberto aí para outros questionamentos. Eu sei que a gente não... A minha postura, professor, eu acho que a postura de todo o Instituto é de não ser dono da razão. Novamente, quer dizer, o nosso papel é de gerir o patrimônio, mas a gente não gere o patrimônio para nós, a gente tem que gerir para a sociedade. Então, é a sociedade que tem que nos dizer como fazer, como que ela deseja que as políticas sejam realizadas. Então, o nosso papel é esse e agradeço novamente a oportunidade. Muito obrigado, Mauro, mais uma vez. Desejar boa noite. Fica à vontade, se quiser e puder continuar conosco.